Olá, bem-vindos a mais uma edição de As Regras do Jogo. Você sabia que hoje a IA já é usada até para orientar as decisões judiciais? No programa de hoje, recebemos o advogado e professor da Faculdade de Direito da USP, Solano de Camargo. Solano é presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo. Professor Solano, seja bem-vindo. Alguns dias atrás, o jurista Lênio Streck, muito conhecido, muito profícuo nos seus artigos, escreveu que juízes definiam a sentença e depois escreviam a fundamentação com a ajuda da inteligência artificial. O que o senhor acha disso? É muito interessante, PH, porque, na verdade, todos nós estamos nos acostumando ao uso da inteligência artificial no nosso dia a dia e os processos mentais decorrentes dessas novas ferramentas, elas estão alterando a maneira em que nós expressamos conhecimento. Então, eu acho que realmente não só os juízes devem estar fazendo isso, mas também advogados, promotores, pesquisadores, a busca pela fundamentação ser feita através de uma terceirização. Então, eu acho que são experimentações que a humanidade está fazendo em ritmo acelerado, mas a verdade é que é uma constatação curiosa, interessante, mas que eu acho, assim, bem verdadeira. Mas o senhor não acha correto um juiz chegar à sua sentença, ao seu veredito, e fundamentá-lo posteriormente com a ajuda da inteligência artificial? Pois é, do ponto de vista cognitivo, as pesquisas mostram que isso já acontecia na parte analógica, antes do advento até dos meios digitais, da inteligência artificial. Quer dizer, as pesquisas já mostravam isso desde os anos 30, os anos 40, que, por exemplo, a conclusão ela acaba se formando na mente dos decisores de maneira assim, até antes dos fundamentos. A intuição, a questão da intuição na humanidade, no processo cognitivo, ela sempre vem antes da fundamentação. A racionalidade vem depois. A inteligência artificial só está escancarando esse processo que já existia. Certo. E os advogados, como eles têm usado? Primeira coisa, como eles têm usado a inteligência artificial e se eles têm sabido usar como deve ser usada? Pois é, PH, você sabe melhor do que ninguém, que a advocacia é uma profissão mais conservadora e que existe normalmente até, é natural, assim, uma certa resistência às inovações, às novidades, mas o fato é que nós temos visto muitos usos interessantes. Eu diria que não só no Brasil, mas assim no mundo como um todo, porque foi uma tecnologia que acabou invadindo os escritórios de todo mundo ao mesmo tempo, uma tecnologia até bem inclusiva. Na maioria das vezes precisa só de um acesso à internet para poder utilizar. E o que a gente tem visto são desde utilizações precisas, inteligentes, com boa técnica, aquela que se evita, por exemplo, as alucinações, o uso inapropriado, o uso perigoso, até verdadeiras tragédias, até verdadeiras desgraças, em que, por exemplo, eu diria para você que, por exemplo, a Justiça do Trabalho, a cada dia existe alguma decisão punindo o advogado por ter citado, por exemplo, uma jurisprudência ou uma legislação inexistente. Então, quer dizer, está cadenciado aqui. Certo. Vamos lá, a legislação brasileira de proteção de dados, LGPD, leia-se, é suficiente para lidar com sistemas de inteligência artificial? Então, o Brasil ele possui um projeto de lei que está em discussão no Congresso Nacional que pretende regular os efeitos da inteligência artificial. E é um projeto de lei muito polêmico, na verdade, porque ele é fundado basicamente pelo ponto de vista do consumidor. Então, visto como se os brasileiros fossem assim, nós só consumíssemos a inteligência artificial. Não é visto como um marco regulatório que incentivasse, por exemplo, o aparecimento de empresas, startups, desenvolvimento de novas indústrias tecnológicas. E isso é um problema que no Congresso vai ter muita discussão. Por outro lado, assim, eu estou convicto que existe já um arcabouço no Brasil que protege as pessoas e que isso não só através da Lei Geral de Proteção de Dados, mas também com o próprio Código Civil na parte de responsabilidade, também na questão do próprio Código de Defesa do Consumidor. Então hoje, para todos os aspectos que nós temos visto
contexto do mau uso da inteligência artificial, vamos falar do deepfake, né, que no Exato. momento hoje é o que mais tem assustado. Tudo isso a gente tem, assim, proteção do ponto de vista criminal, do ponto de vista regulatório. Então eu diria, assim, que a população ela tem, né, uma rede de proteção contra o mau uso da inteligência artificial. Perfeito. E quem responde na prática por decisões automatizadas, equivocadas? O programador, a empresa que contrata a inteligência artificial, ou quem fornece os dados? Bom, basicamente a inteligência artificial ela tem que ser vista como uma ferramenta. Então, o mau uso da ferramenta ela depende justamente do usuário. Então, do ponto de vista da responsabilidade civil, se eu falo assim, se o médico resolve delegar para a inteligência artificial fazer um diagnóstico ao invés dele, né, a mesma coisa do advogado não perceber, não fazer a checagem se aquela jurisprudência realmente existe. Dentre outras aplicações, o profissional acaba sendo o responsável, né? A questão é, será que não poderia haver ali uma responsabilidade intermediária? Vamos pegar, por exemplo, os carros autotripulados, né? Esses carros que se dirigem sozinho. Se o carro comete um acidente, e aí a questão fica um pouquinho mais complicada, porque de fato, em princípio, pode ser um problema do programa, um problema da intermitência da internet, um problema do algoritmo matemático, mas na prática isso já existia até antes, né? Assim, a questão da responsabilidade civil vem sempre aquela questão da teoria do risco. Quem é que está ganhando dinheiro com aquela aplicação? Se eu comprei um veículo que bateu porque ele causou algum problema, para a vítima, né, para o consumidor, não importa. Quer dizer, o fabricante do carro ele é responsável, assim como toda a cadeia produtiva. Então, no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, que já tem mais de 30 anos, resolve o problema. Mas eu acho que os ambientes legislativos, judiciais, ainda estão muito distantes de chegar a uma familiaridade com tudo isso, né, doutor? Com esse mundo de inteligência artificial, para esses casos serem tratados no dia a dia do judiciário como os outros, né? O Brasil ainda, por um lado, assim, nós temos uma fama, né, quando comparados com outros países, o brasileiro é mais novidadeiro do que outros estados, por exemplo. Então vamos imaginar, você vê, por exemplo, até o uso do Pix, o uso das moedas, né, digitalizadas. O Brasil ele é muito assim mais avançado quando a gente compara, por exemplo, com o francês, com o italiano. E na questão das tecnologias de inteligência artificial, a mesma coisa. O ponto é que existe um problema que eu acho que é estrutural do Brasil, que é uma certa deficiência educacional. Então, o brasileiro se tornou digital antes de ser letrado. Então é por isso que a gente tem uma epidemia de golpes digitais, uma epidemia, por exemplo, desses golpes que envolvem engenharia social. Então o ponto que eu vejo que é um problema realmente estrutural, que eu acho que é uma falta do Estado, em, por exemplo, divulgar a importância do letramento, do conhecimento, a gente não deixar com que, por exemplo, as crianças fiquem acessando as redes sociais desde muito novas. Então você vê, eu sempre comparo isso, por exemplo, com a campanha do cigarro, né? Então eu passei, quando eu era criança, era charmoso fumar, né? Se fumava em ambientes como esse aqui que nós estamos hoje. Exato. Né? E você vê com uma campanha estatal que liderou, por exemplo, banindo as propagandas de cigarro, divulgando os problemas da saúde. Então, com relação às mídias digitais, eu acho que tinha que ser a mesma coisa. Com relação ao letramento da inteligência artificial. Então, o ponto é que eu acho que existe uma necessidade do processo educacional do brasileiro envolver tanto os benefícios quanto os riscos associados a todas as tecnologias relacionados à guarda dos seus dados pessoais. Então, o grande ponto que eu vejo é esse, né? O brasileiro se tornou uma pessoa ativa nos meios digitais antes de se tornar letrado. E agora que não vai se tornar letrado mesmo, né? Porque agora ele tem um facilitador, né? Esse é um problema, né? Porque, assim, eu já vi muitas justificativas no sentido contrário, mas eu não consigo ver como que a inteligência artificial não vai atrapalhar o hábito de leitura de livros. No caso do advogado, o livro jurídico ele não pode abandonar, mas ele está abandonando. Ele encontra, ele puxa tudo mastigado. Concorda? Pois é, essa é uma discussão muito interessante. Se a gente pegasse, por exemplo, na Grécia Antiga, tinha uma grande, né, entre os filósofos, né, Sócrates, Platão, aquela discussão, por exemplo, contrária à escrita dos versos de Homero.
Porque na visão, né, dos filósofos clássicos, quando a gente pegasse, por exemplo, você lembra, a Odisseia, a Ilíada, era recitada de cor. E muitos achavam que se a gente escrevesse aquilo, ia enfraquecer o cérebro. A mesma coisa aconteceu na Idade Média com a imprensa. Poxa, se eu vou imprimir os livros com a máquina, quer dizer então que eu vou perder o conhecimento da escrita. Então teve toda uma campanha contra a impressão de livros na Idade Média. Hoje nós estamos discutindo isso, né? Será que com a inteligência artificial as pessoas não vão ficar mais burrinhas, né? Tem toda essa discussão. A verdade é que a gente vê a humanidade, o conhecimento só melhorando, né? Então, do ponto de vista científico, o conhecimento tem sido produzido de maneira avassaladora, muito mais depois das mídias digitais do que antes. Então a realidade não mostra que nós estamos ficando mais burrinhos por conta das novas tecnologias. Agora veja só, hoje a gente pega as grandes novidades de hoje, de hoje mesmo, que estão acontecendo na inteligência artificial. Né? O Alibaba, né, lançou uma ferramenta que a gente consegue clonar a voz de maneira muito mais simples e rápida. A gente pode pensar, pô, isso aqui vai servir para golpes, para um monte de coisa. Por outro lado, usando uma ferramenta nova do YouTube, por exemplo, eu posso pegar uma foto sua com a sua clonagem de voz e eu posso fazer essa entrevista aqui ser divulgada em mais de 100 idiomas ao mesmo tempo. Mas não é que é dublado, é a voz do PH, é a voz do Solano. Então, a gente vê que o conhecimento pode ser divulgado de uma maneira inédita na história da humanidade. Quanto conhecimento um professor chinês, por exemplo, poderia nos passar, sendo que a gente nunca teria acesso porque a gente não sabe mandarim. Então, eu acho que, muito embora existam os riscos, eu acho que vai ter uma explosão de conhecimento trazido pelas facilidades da inteligência artificial. Perfeito. Professor, o que vem a ser discriminação algorítmica? Pois é, PH, é um dos grandes problemas relacionados à inteligência artificial. Porque, no fundo, o que acontece? Inteligência artificial é como se fosse um motor cujo combustível, né, a gasolina, seriam dados e informações. E por mais que a gente tenha um bom trabalho de curadoria desses dados, sempre existe ali uma questão de escolha. Eu vou escolher os dados que vão ser usados para tratar aquela inteligência artificial. E ao escolher esses dados, mesmo que eu não queira fazer isso, pode ser que, de uma certa maneira, eu discrimine grupos. Então, por exemplo, se eu pego os dados dos processos judiciais do Estado de São Paulo para treinar uma inteligência artificial para ajudar os juízes, por exemplo, a decidirem. Pode ser que eu não enxergue, ao separar a jurisprudência, que aquele grupo de decisões prejudica moradores da Zona Norte, prejudique, por exemplo, a população ribeirinha, prejudique corintianos, o que eu não acho tão ruim, a depender do assunto, mas assim, isso é uma discriminação que muitas vezes é óbvia, muitas vezes tem ali uma questão, né, que envolve mesmo uma imposição de prejuízo, mas muitas vezes não. Então, o grande ponto é que muitas vezes nós podemos ter decisões automatizadas, como, por exemplo, concessão de crédito. Hoje em dia você vai lá no celular, você vai pegar um empréstimo e é negado para você, você não sabe por quê. Exato. E o banco às vezes não sabe explicar, porque o algoritmo ele vai aprendendo sozinho e de repente, estou dando um exemplo, né, assim, totalmente aleatório, mas imagina assim, é porque você é de Capricórnio e o algoritmo chegou à conclusão que as pessoas de Capricórnio pagam menos em dia do que outros, percebeu? E a pessoa que for discriminada pelo algoritmo, ela deve procurar a justiça? Aí é que está. Existe um certo consenso hoje dentro da filosofia do direito que a inteligência artificial ela também traz novos direitos, como, por exemplo, o dever de explicabilidade. Então, todas as empresas, né, os serviços que utilizam inteligência artificial, elas devem ser obrigadas a explicar como que o algoritmo chegou naquela conclusão. Isso não significa, na verdade, que nós vamos ter que aprender matemática, aquelas coisas complicadíssimas, mas no fundo é dizer quais foram os critérios principais. E aí também decorre um segundo direito, que é a contestabilidade. Na medida em que eu sofro os efeitos decorrentes daqueles pressupostos, esses pressupostos eles podem ser ilegais, inconstitucionais. Então é por isso que o uso da inteligência artificial tem que ser seguida desses dois novos direitos, que é a contestabilidade e a explicabilidade. A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem estrutura, ela tem autonomia para fiscalizar o uso da inteligência artificial no Brasil?
Então, ela não tem nenhuma coisa nem outra, na verdade, porque é uma agência regulatória, né, recém-instalada, com volume paquidérmico de trabalho. Então, você imagina, o brasileiro, historicamente, não tem uma boa gestão dos seus próprios dados pessoais. Quando a gente compara o comportamento de um brasileiro médio com, por exemplo, um alemão, um francês, a gente vê que o brasileiro não cuida dos seus dados pessoais. Então, por isso que a gente não fica tão, assim, surpreso quando há uma notícia de um mega vazamento de dados. Parece que até é normal. Qualquer situação que seria um verdadeiro escândalo, por exemplo, na Itália, nos Estados Unidos, na França. E isso significa que nós temos, assim, centenas ou milhares de denúncias e reclamações que a autoridade nacional ela deva apurar. E quando a gente coloca uma camada adicional de complexidade, que é a inteligência artificial, isso significa que a NPD não teria condições de fazer todas essas investigações. Mas, por outro lado, ela não está sozinha, porque dentro do sistema, o macrosistema de proteção ao consumidor que existe no Brasil, todas essas questões que envolvem direitos de, vamos dizer, até trabalhistas de consumidores, eles podem ser ao mesmo tempo fiscalizados e protegidos pelo Ministério Público, que a gente tem federal e estadual, pelos PROCONs, a gente tem o próprio judiciário. Então existe uma teia de proteção às partes vulneráveis do Brasil, de maneira que a gente não fique, e não estamos, restritos à NPD. Perfeito. Me parece que o grande conflito em todo esse cenário que a gente discutiu aqui é entre inovação tecnológica e proteção de direitos fundamentais. Esse conflito é real ou é um suposto conflito? E se ele é real, como superá-lo? Não, ele é muito real e, na verdade, você pegou no ponto que assim, sempre que nós temos uma tecnologia disruptiva, uma tecnologia que cria um novo ecossistema social, econômico, a gente vai ter uma verdadeira tentativa de ruptura de barreiras de proteção, até onde vai a nova tecnologia sem ofender direitos já pré-existentes. Então, aquela questão que surge agora das plataformas de transporte, em que a gente tem uma tensão com direitos trabalhistas. A mesma coisa acontece com a inteligência artificial, que logo que surgiu, houve uma preocupação até exagerada com relação à responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Se o carro autotripulado ele causar um acidente e atropelar alguém. Essa era a grande preocupação dos europeus e que está no projeto de lei aqui no Congresso Brasileiro. Mas, no fundo, o que nós estamos vendo hoje? A grande preocupação, primeiro, é trabalhista. O fato de muitos empregos, postos de trabalho serem substituídos pela inteligência artificial. Eu mesmo conversei, o ano passado, com o proprietário de uma grande empresa de telemarketing de Bangladesh, que eu vi num jornal no Hindustan Times, que ele estava demitindo 45 mil pessoas que eram de helpdesk para substituir pela inteligência artificial. Eu falei, eu preciso conversar com esse... Aliás, eu liguei para o advogado, mas quem me retornou foi o dono, porque ele achou curioso um advogado brasileiro, né? E aí ele me falou que, do ponto de vista regulatório, o Bangladesh não estava fazendo nada para evitar. Então, você vê, é uma questão. A segunda questão é direitos autorais. Uma inteligência artificial que estuda todos os textos que o PH escreveu ao longo da carreira, será que ela deve pagar algum royalty para o PH ou não? É uma questão que não está prevista na norma. Então, o Japão decidiu, em 2017, alterar as normas de proteção de direitos autorais para que não haja remuneração. Então você vê a situação que nos Estados Unidos gerou um grande acordo bilionário com a Anthropic, que é a desenvolvedora do Claude. Então você vê, são tensões novas geradas por uma tecnologia absolutamente disruptiva que é a inteligência artificial. Certo. Perfeito. Agora, tem muita gente em muitas situações da vida usando inteligência artificial sem saber, né? Sem dúvida. Existe esse analfabetismo digital que ela envolve tanto mau uso como desconhecimento absoluto. E é por isso assim, que eu ouço bastante nos cursos que a gente promove, principalmente no interior, nas escolas superiores de advocacia, que os advogados sempre perguntam assim, como é que a gente começa a compreender? Porque existe uma questão primária, eu não sei nem o que é. O pessoal costuma achar que inteligência artificial é a mesma coisa que ChatGPT.
Eu Sim. brinco que é como na Gillette, né? O pessoal lembra de barbear a mesma coisa. Então, assim, o grande ponto que eu acho importante, e aí nenhuma profissão vai ficar de fora, né? Todo mundo, de maneira maior ou menor, vai ser influenciada, como foi pela internet, por exemplo. Então, o letramento envolve o conhecimento mínimo de que aquilo existe. É o que você falou, a pessoa às vezes nem sabe que existe. Então, o que eu falo que o melhor método para a pessoa poder sair da ignorância absoluta para um conhecimento muito bom é o método de 30 dias. 30 dias. Então, olha só, a sugestão até para o pessoal que está nos assistindo é a cada dia, mas tem que ser corrido todos os dias, guardar 15 minutinhos. Pode ser no fim do dia, no começo do dia, e pega uma ferramenta nova. Pega uma ferramenta nova e entenda o que ela faz. Em 15 minutos você não vai ficar especialista, nem vai saber todas as potencialidades, mas ao menos você vai saber para que ela serve. Então no primeiro dia falam tanto do ChatGPT, pegar 15 minutinhos. No dia seguinte procura outra. Ah, mas eu não sei como procurar. Vai no Google e escreve as 30 principais ferramentas de inteligência artificial. Vai ter uma lista que vai mudar a cada dia, mas ao final do mês, PH, a pessoa que fizer esse exercício vai sair, talvez, do desconhecimento absoluto para um conhecimento muito acima da média. Perfeito. Professor Solano, muito obrigado por aceitar o nosso convite e pelas informações valiosas nesses tempos. Suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, PH, e eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, é uma tecnologia, a inteligência artificial, que nós não vamos conseguir viver alheios. Todo mundo vai ser impactado em menor ou maior grau. Então, o quanto antes nós pudermos entender como isso afeta a nossa vida, menos eu vou ser prejudicado no que diz respeito aos meus direitos, no que diz respeito aos golpes digitais. Então, esse é o momento em que a gente tem que reservar um pouquinho de atenção para que a gente não seja atropelado. Muito obrigado. Essa discussão ganha importância à medida que esses sistemas passam a ter papel cada vez mais relevante. Quais os riscos da chamada discriminação algorítmica, especialmente em um país marcado por desigualdades históricas e do desafio de garantir transparência e explicação em decisões tomadas por sistemas automatizados? São muitas as questões que são colocadas face à disseminação da inteligência artificial. Uma delas diz respeito à atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sua estrutura e capacidade de fiscalização. Obrigada e até o próximo programa de As Regras do Jogo.